E depois de muito tempo, como prometido, enfim, conseguimos fazer a live entrevista com o executivo de futebol do Vasco, Paulo Brax. Foi uma entrevista de pouco mais de 1h30 com muitas perguntas, tirando praticamente a maioria das dúvidas do torcedor vascaíno. E aí eu pergunto a você, gostou da entrevista? Faltou alguma pergunta? É importante também a sua participação. Mas como a vida não para, a gente traz aqui informações para você ligado no canal Atenção Vascaínos. Mas antes, solta a vinheta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira. Vou trazer aqui muitas informações, notícias importantes e exclusivas aqui do canal Atenção Vascaínos, por isso que é importante e eu sempre peço, até porque tem muita gente que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito. Me dá essa moral. Inscreva-se aqui embaixo no canal, é de graça. Clique no botão inscreva-se, acione o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo que é importante e copie o nosso link. É só dar aquele Ctrl+C, Ctrl+V e colocar lá no seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalha para geral que o Bom Dia Gigante já está no ar. Mas antes, uma informação e um aviso importante para você, até porque o canal Atenção Vascaínos tem um parceiro e a Bet7k, a maior plataforma para apostas esportivas e cassino online da internet. Você ainda não conhece a Bet7k? Não perca tempo. Corre lá embaixo, aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um link, você clica, faz o seu cadastro e olha, tem muitas vantagens, como por exemplo, cashback, suporte 24 horas, pagamento via Pix, o mais rápido do Brasil e olha, sorteios semanais de até R$7 mil. Após a sua inscrição, você já concorre a essa bolada de R$7 mil por semana. É importante demais você fazer o seu cadastro, você pode ganhar uma graninha extra, por exemplo, com apostas esportivas e principalmente com cassino online. Rápido, dinâmico e muito bacana você ganhar o seu dinheiro na Bet7k, que é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Bet7k, apostou, jogou, sacou, mais uma parceria do canal Atenção Vascaínos. No primeiro comentário fixado tem um link e você faz o seu cadastro. E vamos começar falando sobre a entrevista de ontem que a gente fez aqui no canal Atenção Vascaínos. Você que não viu, depois você corre lá para assistir a entrevista completa com mais de 1h30 de bate-papo com o executivo de futebol do Vasco, Paulo Brax. Foi muito bacana, quem não assistiu depois corre lá para assistir. Mas antes vamos falar sobre a notícia de ontem. O Vasco divulgou no seu site oficial o desligamento oficial do meia Nenê, jogador de 41 anos que vai fazer 42 esse ano, já não é mais jogador do Vasco. Ele tinha contrato até abril, mas amigavelmente acertaram a rescisão de contrato. Nenê que ainda não encerrou a carreira de forma oficial e pode sim arrumar um outro clube para jogar no restante da temporada. Tem até alguns clubes já interessados no jogador para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Um deles é o Juventude. Eu inclusive trouxe ontem no meu Twitter, em absoluta primeira mão, a possibilidade do Nenê jogar pelo Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro. E após o anúncio por parte do Vasco, o Nenê utilizou as redes sociais oficiais do clube para mandar um recado para o torcedor vascaíno. E muito em breve ele pode voltar. Fala galera, tudo bem? Queria dizer para vocês que chegou o momento, né? Que eu vou parar de jogar pro Vasco. Sabia que um dia isso ia chegar. Acho que a gente nunca está preparado para quando você faz uma coisa com tanto amor, tanta paixão e um propósito. E vim para cá com um objetivo e acabou virando uma promessa, uma questão de palavra, né? Quando eu, na primeira vez, não consegui e não iria parar, disse que não iria parar de jogar enquanto não cumprisse essa promessa. E graças a Deus estou muito feliz de ter conseguido cumprir com essa promessa e realmente, né, ajudar o Vasco a estar de volta ao seu lugar, que era na Série A, e conquistar grandes coisas. E fico muito em paz também por realmente o nosso clube estar sendo reestruturado e no caminho certo, né, de volta de grandes coisas, com uma base aí incrível, um time, um elenco que pode realmente ajudar muito. Então, que eles possam continuar esse trabalho e realmente fazer com que o Vasco
volte a ser o centro das atenções no Brasil e no país, como sempre foi. E, por último, eu queria dizer, uma história dessa tão linda, né, não podia acabar. Então, gostaria de dizer para vocês que ano que vem eu estou de volta, fora dos gramados, mas vou estar com vocês. E o Vasco segue na preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro no sábado, 9 horas da noite, contra a equipe do Atlético Mineiro no Mineirão. Mas antes, o time vem fazendo alguns treinamentos e ontem fez um jogo-treino contra o Artisul, aqui da Baixada Fluminense, e o Vasco venceu por 7-1. Gols de Marlon Gomes, 2 gols de Aguinaldo, 2 gols de Orediano, 1 gol de Figueiredo e 1 gol contra. Vasco 7, Artisul 1. Esse foi o resultado do jogo-treino de ontem. E o provável time do Vasco que entrou em campo nessa partida foi o seguinte. Vamos lá, vou fazer uma escalação aqui, até porque o Vasco não divulgou, mas a escalação do Vasco para essa partida deve ter sido a seguinte, até por conta da questão das fotos e as informações que a gente obteve durante as informações. Ivan no gol, lateral direito foi o Paulo Henrique, a zaga com Miranda, Capasso e o lateral esquerdo provavelmente o Paulo Vitor, no meio-campo Zé Gabriel ou então o Barros, mais à frente jogou Marlon Gomes e também o Galarça. Lá no ataque, uma dúvida. Provavelmente o time do Vasco jogou com Orediano de um lado, Figueiredo do outro e lá na frente o atacante Aguinaldo. Esse é o provável time do Vasco nessa partida contra a equipe do Artisul em jogo-treino realizado no CT Moacir Barbosa. E o craque Edmundo, em seu canal Mundo Ed, falou sobre a questão do Vasco disputar um campeonato brasileiro, também tendo variações no seu elenco e também tendo opções para poder chegar mais à frente do Campeonato Brasileiro. O elenco do Vasco que não tem uma grande estrela, mas o Edmundo acredita que com um bom conjunto o Vasco possa sim fazer um campeonato brasileiro, principalmente pegando as melhores situações que aconteceram no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Que de uma forma coletiva você pode ganhar de um time individualmente melhor. Eu acho que essa é a grande a grande lição que o Vasco tem que tirar. Assim como ele pôde, assim como ele conseguiu jogar muito bem contra o Fluminense, não merecia ter perdido, depois ganhar do Flamengo, e depois, sei lá, não sei por qual motivo, em uma semana ou em 10 dias, né, ele foi eliminado da Copa do Brasil em casa por um time sem muita expressão. E aí, se a gente for levar pelo lado individual, o Vasco é infinitamente melhor do que o ABC. Né? Não estou diminuindo a grandeza do ABC, estou falando só individualmente, goleiro, lateral, ponta esquerda, meia, enfim. Isso aí é público e notório, assim como o Atlético. Então, a impressão final ali, da reta final dos últimos 15, 20 dias do Vasco, é que deixa o torcedor do Vasco preocupado. Agora, o Vasco teve 3 semanas, ou 2 semanas e meia, e agora tem mais uma semana antes da estreia do Brasileiro de encarar essa maratona de campeões. Né? Atlético Mineiro, Palmeiras, Bahia e Fluminense. Eu acho que a lição você pode encarar essas equipes desde que você esteja coletivamente preparado. Muito torcedor do Vasco vem nos questionar sobre a questão do sócio-torcedor, até porque o Vasco, de forma oficial, ainda não anunciou nada. Mas ontem divulgou esse comunicado que você está vendo aí na tela para os sócios do Vasco através do e-mail, e nesse comunicado diz o seguinte: que honra ser. Juntos somos gigantes. O coração do Vasco é a nossa torcida, a torcida mais leal e que o sentimento não para nunca. Logo mais estaremos juntos novamente. A ansiedade também está batendo aí para ver o gigante em São Januário. Em breve anunciaremos as ondas de abertura para a primeira partida em casa. Não fique de fora, gigante.
Esse foi o comunicado que o Vasco divulgou através do e-mail para os sócios torcedores do Vasco. E o diretor comercial da Vasco SAF deu uma entrevista ontem ao ge.com e falou das melhorias e também a mudança de relacionamento com o torcedor do Vasco nessa questão de São Januário, de ingressos, de sócio-torcedor. Olha só o que disse o Caetano Marcelino, gerente comercial da Vasco da Gama SAF. A gente está melhorando essa prestação de serviços e dedicamos mais gente para a operação. O torcedor vai ter a percepção que o serviço está cada vez melhor. Vamos trocar a operação de bares, trocamos a tiqueteria e o nosso sócio-torcedor vai melhorar muito. E hoje, mais tarde, no nosso AVNews, o Flávio Dias vai trazer informações importantes sobre essa questão das mudanças do sócio-torcedor. Fique ligado aqui no canal. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o atacante Eguinaldo foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para um período de testes com a seleção brasileira sub-20. Foram cortados Marlon Gomes e Andrei, mas o Vasco vai ter representante com o atacante Eguinaldo nessa seleção brasileira que vai jogar amistosos na França. Outra informação importante de jogadores da base, o goleiro Felipe Gabriel, o volante Matheus e o atacante Ryan vão jogar hoje pela seleção brasileira Sub-17 no primeiro jogo hexagonal do Sul-Americano da categoria. O jogo vai ser às 18h30 contra a Venezuela. Boa sorte para a molecada do Brasil e principalmente os vascaínos. E para encerrar, ontem o lateral direito Puma Rodrigues foi eleito o melhor lateral direito do Campeonato Carioca. Você está vendo aí na tela a premiação que o Puma Rodrigues ganhou na festa da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e no final do evento teve também uma homenagem ao grande Roberto Dinamite, que deu nome ao prêmio de melhor artilheiro da competição. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E como eu disse, ontem à noite, aqui no canal Atenção Vascaínos, tivemos a oportunidade de entrevistar o executivo de futebol do Vasco, Paulo Brax, uma entrevista muito legal. Quem não assistiu, depois corre lá para assistir, porque está muito interessante. Mais de 1h30 de bate-papo, eu, Flávio Dias, Bismarck, Jean Faísca, tivemos essa oportunidade de bater um papo com o gerente de futebol do Vasco, o gerente executivo, Paulo Brax. E eu vou destacar aqui algumas situações importantes, até porque a gente perguntou sobre alguns nomes, e ele vai falar sobre dois jogadores que são crias do Vasco e que são muito especulados. Toda a janela de transferência internacional eles aparecem por aqui. O meia Alan, que hoje já jogando no mundo árabe, e também o Souza, que quase chegou a vir para o Vasco, mas agora foi para o futebol chinês. E o Paulo Brax fala sobre os dois jogadores. Mas a pergunta é do Flávio Dias. Sim, conversamos com ele. Conversamos, já vou te adiantar. Conversamos com o Alan, conversamos com o Souza. Conversamos, sim. Sobre o Diego Valois, há possibilidade de tentar novamente, Paulo? Não. E o Flávio também pergunta sobre o volante Cuéllar e também um dos sonhos do torcedor do Vasco, que é a volta de Felipe Coutinho. Paulo Brax responde as duas perguntas feitas pelo Flávio Dias. Cuéllar é um nome que você gosta, né? Muito. Muito. E o Felipe Coutinho é um sonho para frente, para 24, 25? Ainda tem mercado na Europa? Tem muito mercado na Europa, fiz contato, foi extremamente receptivo, muito educado, a pessoa que ele disponibilizou para a gente conversar, mas não teve nenhuma possibilidade de retorno ao Brasil nesse ano de 2023. Sonho, claro, vamos sonhar, sonho junto com a torcida do Vasco. Muitos me pedem e eu peço de volta. Se for viável um dia, seria um nome espetacular para o nosso elenco, mas eu não posso criar essa expectativa na torcida para esse ano. A gente até, para te dar essa resposta de que não há viabilidade, a gente buscou saber se havia.
E para fechar, um detalhe importante que o Paulo Brax fez questão de falar na nossa live, sobre a questão de contratações do Vasco, nessa questão de valores, até porque o Vasco contratou muitos jogadores, fez um investimento alto. E para o ano que vem, tendo a possibilidade de contratar jogadores maiores, ele exatamente fala sobre isso aqui no Bom Dia Gigante. A estratégia nossa com o orçamento que foi disponibilizado foi de trazer vários jogadores para a montagem do elenco, não um ou dois ou três. Isso vai acontecer com o Vasco na próxima temporada. Aí sim, jogadores com valores maiores de multa, pontuais, poderão ser contratados. Mas nesse início, não poderia fazer investimento de um, dois ou três jogadores. Talvez que você não possa... Você ano que vem não vai precisar contratar 14, né? É isso. Eu ou quem estiver aqui sentado na cadeira de diretor executivo do Vasco não vai precisar fazer movimentos como a gente fez agora no início de 2023. Vai ser pontual. Mas isso a gente já falou, né, Flávio? Que, por exemplo, assim, com essa grana que foi investida nessa janela aí... Esse, o executivo de futebol do Vasco, Paulo Brax, nessa grande entrevista que a gente fez aqui no canal Atenção Vascaínos, repercutindo em todos os canais, todos os veículos. A gente quer agradecer demais a todas as menções feitas em todas as mídias relacionadas ao Clube de Regatas Vasco da Gama. E você que não viu, mais uma vez, eu convido você para assistir essa live completa aqui no canal Atenção Vascaínos. Mais uma vez, pedir para você que ainda não é inscrito, faz o seguinte, faça parte da nossa família. Inscreva-se aqui embaixo no canal, é de graça, acione o sininho das notificações, deixe o like no vídeo e sempre compartilhe, porque ajuda muito esse vídeo chegar a outros vascaínos. Você também pode seguir a gente nas redes sociais, @avascaínos. E também, se você tem uma marca, tem um comércio, quer fazer uma exposição aqui no canal Atenção Vascaínos, quer fazer uma parceria, entre em contato com a gente pelo e-mail, comercial@atençãovascaínos.com. Claro, sem cedilha e sem tio, você manda um e-mail pra gente e quem sabe você não faça uma parceria aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótimo restante de terça-feira. Hoje vai ter Boletim AV, tem AV News com muitas informações e eu conto demais com a sua audiência. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol!